Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Eu tenho aqui diante de você uma tabela especial que serve para recapitulação do que nós estudamos na aula anterior. Essa tabela ela vai mostrar uma comparação entre fundos imobiliários e os imóveis físicos. Então aqui você tem as principais vantagens de investir em fundos imobiliários, comparando com as dificuldades de se investir em imóveis físicos. Significa que você não vai mais investir em imóveis físicos? Não, não é isso. Mas o interessante é que você analise a possibilidade de fazer a sua diversificação. Essa tabela vai estar na descrição desta aula também, ok? Vamos dar continuidade então, falando sobre fundos imobiliários. Nós precisamos avaliar que quando falamos de fundos imobiliários, ainda mais para começar a investir, pois fundos imobiliários são a porta de entrada na bolsa de valores, temos alguns setores especiais. Tem mais de 400 fundos imobiliários listados na bolsa de valores, diversos setores, mas os três principais setores estarão aqui diante de você. E eles são, primeiramente, o setor de shoppings. Então, é muito fácil você compreender quando você fala de fundos de investimentos em imóveis, fundos imobiliários, quando você fala de um shopping center. Você tem uma cota de participação em vários shopping centers. E isso é bacana porque você vê o comércio acontecendo, você vê ali o shopping faturando, o estacionamento lotado. Então eu garanto a você que você nunca mais vai olhar para um shopping center da mesma maneira. E é um chamado fundo de, e é chamado fundo de tijolo também. Assim como o nosso segundo setor aqui, que é o setor de galpões logísticos. Então, shopping centers e galpões logísticos são conhecidos como fundos de tijolo, ou seja, são imóveis físicos mesmo que você está investindo. O que é um galpão logístico? Isso ficou muito em evidência agora na pandemia, quando as empresas precisavam escoar os seus produtos, então elas mandavam para os galpões, e os galpões iam para os caminhões e então para os centros de distribuição, e aí passavam pelos centros de entrega e iam até a sua casa. Então, o galpão logístico está sempre em alta, e isso ficou muito evidente na pandemia, e é muito bom ter fundo de tijolo com shopping center e galpão logístico. O terceiro e último setor, na verdade não é um setor, é uma modalidade de investimento em fundos imobiliários, que é o fundo de fundos, são os fundos de fundos, os FOFs. Esses fundos de fundos, eles investem em papéis, então já não são fundos de tijolo, são fundos de papéis, porque eles têm certificados de recebíveis imobiliários, títulos de crédito, e também tem fundos que eles investem, então eles investem em fundos, por isso são chamados fundos de fundos, porque eles investem e esse retorno vem para a nossa mão também. E onde você vai olhar tudo isso, vai descobrir os setores que existem para você poder investir. Basicamente, você vai contemplar o Clube FI. Assim como os outros sites, outras ferramentas de investimento que nós vamos ver, eles também estão em ofertas, vendem várias coisas aí, mas você não precisa comprar absolutamente nada. É apenas para você poder buscar. Então você passa o mouse aqui em cima, deixa eu mostrar para você aqui, fundos e ativos. Você vai colocar o mouse aqui em cima e aí ele vai mostrar para você à sua esquerda aqui, passar o mouse aqui, e eu vou olhar fundos imobiliários de shoppings. Está aqui, ó, shopping varejo. Eu clico e vai aparecer a sequência aí de fundos imobiliários de shopping e varejo, como você selecionou ali. Seleciona os melhores e faz a sua comparação. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso na prática, ok? Então nos vemos na próxima aula. Até lá!